Boa noite a todos, como estão todos? Todo mundo jóia? Estamos aqui no Grupo Fraterno, Seara do Bem. Estamos mudando só a privacidade para colocar em público. 1, 2 e... Ok, estamos todos em público. O nosso Facebook é aberto a todos. Aqui estamos hoje, no dia 2 de novembro, com o nosso amigo do coração, o Roberto Barbosa, médium, Instituto Adolfo Fritz. É um trabalho maravilhoso, pessoa maravilhosa. E como ele não pode estar aqui com a gente, era o plano. Nós estamos com ele de qualquer maneira. A gente sabe que a vontade vai além de qualquer barreira. Então, hoje, o Roberto vai estar falando com a gente sobre um tópico muito interessante. E é um tópico novo, fresquinho, porque é o que está acontecendo no momento nesse mundo. Nós vamos falar sobre a pandemia, né? O espiritismo. Onde é que entra isso? Onde é que entra este assunto aqui em época de pandemia? Então, o Roberto estará falando com a gente, vou passar a palavra para ele, e o nosso amigo Roberto vai fazer a nossa oração inicial. Assim que acaba a oração, iremos direto à nossa palestra, direto com ele. E depois, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem teclar aqui no nosso Facebook, e tendo tempo, o nosso amigo irá responder. Bom? Obrigada, pessoal. Sou a Débora Beldowitz aqui em nome do Grupo Fraterno, Seara do Bem, e a nossa oração agora com o amigo Roberto. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço aí o carinho, o convite. Fico muito feliz mais uma vez de estar em contato com meus amigos aí dos Estados Unidos. Há poucos dias atrás a gente fez uma palestra com os nossos amigos lá do Centro Espírita que está surgindo aí em New Jersey também, que é o Gotinhas de Luz. E retornar, né, a esse convívio com esse pessoal dessa casa que eu amo, que a gente tem feito um trabalho juntos há mais de 2 anos. Estou muito feliz de verdade de estar aqui mais uma vez. Vamos para a nossa oração, tá? A gente vai fazer uma oração bem curta, mas nunca é demais a gente lembrar qual a função da oração, né? A oração, ela tem como finalidade maior. Tudo no Espiritismo tem explicação. Absolutamente todos os fenômenos da natureza existem explicação, e o Espiritismo vem descortinar muita coisa. E a oração, ela vem também como uma ferramenta para a gente se conectar com Deus. Então, a oração, ela é uma oportunidade que a gente tem de elevar nossas vibrações, né? Aumentar a nossa energia, né? Do bem interna, e ao mesmo tempo fazer com que essa vibração se eleve, para que a gente possa entrar em conluio de pensamento, em contato mental, em conexão com os espíritos mais elevados. E essa é a nossa proposta agora nessa oração. A oração mais eficaz é a que vem do coração, aquela que nasce da nossa intuição, da nossa vontade. Então vamos abrir o nosso momento para que essa oração venha de forma intuitiva, que ela seja bem simples, né? Bem mais recheada de muito amor. Porque o que nos conecta a Deus, sem dúvida, e a espiritualidade superior é o amor. Amado Mestre Jesus, mais uma vez em teu nome, te pedimos a tua presença, que tu possa, nesse instante, nos ajudar a elevar nossas vibrações, os nossos pensamentos, que os bons espíritos possam estar conosco, nos trazendo o auxílio do conhecimento, o auxílio do equilíbrio, o auxílio da paz. Mas que eles também possam nos trazer o auxílio da dúvida, porque através das perguntas, dos nossos questionamentos, é exatamente por aí que a gente aprende a crescer, aprende a evoluir. Nossa evolução também é recheada de dor, também é recheada de alguns sofrimentos, e eles são necessários para que a gente atinja a maturidade moral e espiritual que precisamos. Por isso, Divino Mestre Jesus, nessa noite, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados, tentando fazer o nosso melhor, nos doando ao máximo as nossas crenças, aquilo que acreditamos. Mas não somente nos entregando de corpo e alma, mas buscando dentro dessa entrega o nosso melhoramento. É o que pedimos nessa noite. É o que pedimos a todos que fizerem parte conosco desse momento, e a Ti, Divino Mestre, que nós oferecemos essa oração e pedimos a Tua proteção e a Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Seja, antes da gente... Vamos voltar. Agora eu vou deixar, então, trazer a palestra e eu vou sair daqui, o PowerPoint. Eu vou já colocar aqui o PowerPoint. Tá certo? Obrigado, querido. Então, vamos lá. Esse
essa palestra de hoje, ela tem como finalidade maior nos antenar com o nosso momento atual, né? O que é que a gente está vivendo? O que é que a gente está vivendo como espírita, né? Como é que a pandemia, né? Essa bendita pandemia, ou maldita pandemia, a gente vai explorar a gente vai explorar isso hoje, né? Como é que essa pandemia que chega agora, no momento em que as coisas pareciam estar tudo tão bem, tudo tão tranquilo, o mundo evoluindo, né? Os mercados internacionais se expandindo, as pessoas cada vez mais aprendendo, tendo contato com novas culturas, viajando, se divertindo, trabalhando, né? O mundo todo se desenvolvendo junto. E acontece o que aconteceu. Então fica aquela dúvida, né? Onde é que nós que somos espíritas, né? Nós que somos trabalhadores desse movimento chamado espiritismo, onde é que a gente se encaixa nisso? Como é que a gente deve reagir a tudo isso? E eu como espírita, eu sempre tive esse cuidado, porque sempre que a gente toma uma decisão, que a gente assume ter um comportamento, a gente acaba também por nos tornarmos exemplo. E nem sempre bons exemplos. E é por isso que a gente trouxe essa palestra. Que tipo de exemplo ou de comportamento nós estamos tendo diante do que está acontecendo? Essa geração não tinha passado por isso. A nossa geração passada, dos nossos pais, até dos nossos avós, também não tinham passado por isso. Então, não nesse grau, né? Não nessa conjectura, dessa forma. Então, como é que nós devemos reagir a tudo isso? Como o Espiritismo nos orienta em relação a tudo isso? Kardec previa esse tipo de acontecimento? Há dentro do Espiritismo conhecimento que possa direcionar os nossos pensamentos e as nossas atitudes para o melhoramento? Então, são essas questões que a gente vai tentar responder hoje. Mas não só isso, eu quero que vocês façam perguntas, tá? Então, eu vou pedir a todos vocês que estão participando, meus amigos, não só dos Estados Unidos, mas aqui do Brasil também, que todos vocês possam participar de alguma forma, com perguntas, com questionamentos, com dúvidas, tá certo? A gente vai trazer hoje aqui algumas comunicações espirituais feitas pelos espíritos que trabalham na cirurgia espiritual, que é a minha mediunidade, que é a mediunidade de cura. A gente vai trazer alguns conhecimentos também vindo de Kardec, a gente vai trazer conhecimento vindo de outras esferas do próprio Espiritismo, na tentativa da gente tentar juntar essas informações todas e saber o que fazer, né? Que postura tenho que ter eu, como espírita, diante do que está acontecendo? Bom, para a gente adiantar um pouco assim, as informações da nossa palestra, vamos começar o quem sou eu, né? A maioria das pessoas que estão assistindo, obviamente, acredito eu que devam me conhecer. Eu sou médium espírita, tá? Sou médium de cura, trabalho na mediunidade de cura dentro do Espiritismo há 25 anos. A gente comecei esse trabalho em 1995 ao lado de um primo que também era médium de cura. E desde que a gente começou, uma das coisas que meu primo conversava muito comigo, ele sempre dizia assim: Roberto, a gente sempre tem que saber o que está fazendo para não se perder. Porque dúvidas, medos, ansiedades, tristezas, decepções, essas coisas sempre acontecem. Mas se a gente estiver sobre um terreno bem firme, né, se a gente tiver com as raízes bem plantadas no solo, se a gente tiver com... Eu trabalho com construção civil, então, se a gente tiver com aquele alicerce bem feito, nada pode nos abalar. Então, quem é você? Aí eu falei para ele, nessa época, eu disse assim: eu sou espírita. Mas será que eu sou mesmo espírita? Será que eu sou espírita? Porque o que significa isso? Eu já fiz essa palestra um monte de vezes, né? Ser espírita. O que é ser espírita? Ser espírita é um conjunto de crenças, né? É crer na imortalidade da alma, crer na comunicabilidade dos espíritos, é crer na mediunidade, é crer em tantas coisas, né? Que outras religiões às vezes não acreditam, ou outros pensamentos filosóficos não creem. Mas é mais do que isso. Porque ser espírita não é só conhecer espiritismo, não é só estudar Kardec. Ser espírita é estudar e colocar todo esse estudo em prática. De que adianta eu me dizer espírita e não colocar em prática aquilo que eu aprendi? Do que adianta uma pessoa ser, por exemplo, piloto de avião, ter brevet de piloto, né? E você pergunta assim: quantas horas você tem de pilotagem? Não, nenhuma. Então tem muito espírita aí com brevet de médium, né? Brevet de espírita, que tem usado muito pouco, né? O espiritismo. Então, ser espírita é uma construção constante. Ser espírita é constantemente se perguntar:
Estou fazendo o que o Espiritismo me orienta? Estou usando as orientações que o Espiritismo me traz para melhorar a minha vida e melhorar a minha vida da minha comunidade? Não, dentro de um momento como esse de pandemia, não há nada mais importante para nós espíritas do que o respeito ao outro, né? Do que o respeito às distâncias, do que o respeito à manifestação dessa doença, do que o respeito. Então, a gente precisa pensar nessa palavra respeito. E precisa pensar nela rápido. Porque, eu digo rápido porque nos Estados Unidos talvez já tenha alguns passos adiante, mas aqui no Brasil, ainda, infelizmente, ainda se tem muita dificuldade nessa questão. Ainda se há muita dificuldade em respeitar o direito do outro, né? Estava há poucos dias com a Carol, acho que com a minha noiva, né? Com a Carol na padaria, e uma pessoa estava na fila e a pessoa descuidou. Estava assim, de lado, olhando para o lado, não descuidou que era a hora dela de ser chamada para o caixa, né? E aí, imediatamente, a pessoa que está atrás saiu correndo para passar na frente dela. Então, isso é uma coisa pequena, né? Mas é uma coisa rara de se ver fora do Brasil. Eu sei disso porque a gente tem viajado bastante e é algo muito raro. Então, aqui, infelizmente, ainda há, né, uma certa dificuldade na compreensão do direito do outro. Né? Mas é algo que tem mudado. Hoje no Brasil não está confiante ainda, mas ainda já dá para pisar em algumas faixas de pedestre e os carros pararem, entendeu? Já tem alguns locais, em algumas situações, que isso é possível. Né? Mas ainda estamos engateando nessa questão. Então, o que é ser espírita? Ser espírita é viver o espiritismo. Aí vem essa pergunta, né? Que exemplo eu preciso ser? Porque na hora que eu me digo espírita, a minha família sabe que eu sou espírita, os meus pais, os meus amigos sabem que eu sou espírita, as pessoas sabem que eu sou espírita. Tudo que eu falo, tudo que eu digo, tudo que eu penso, passa a ser uma referência. Né? Será que o fulano, que o Roberto, no caso, né? Será que o Roberto tá sendo um bom espírita? Será que o Roberto está sendo um espírita verdadeiro? Será que o Roberto está sendo um espírita que está dando exemplo do bom espiritismo? Quer dizer, são essas perguntas que pairam sempre sobre todos aqueles que são, de uma certa forma, espero que alguns coordenadores de casas espíritas estejam nos assistindo, espero que alguns médiuns que fazem trabalhos públicos, né, como eu faço, estejam nos assistindo, para a gente entender que essa posição não é uma posição de privilégio, é uma posição de extrema responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade maior que a dos outros, porque a gente carrega consigo um exemplo que qualquer falha nesse exemplo vai virar um contra-exemplo. Né? Vai fazer com que as pessoas, por exemplo, percam a fé. Eu já vi pessoas dizerem, eu não sou mais espírita porque fulano de tal fez isso. Quer dizer, no fundo, essa pessoa nunca foi espírita, né? Porque se ela fosse espírita, ela deveria ter jogado todo o espiritismo e o seu conhecimento em cima da própria doutrina, que ela é maravilhosa, a doutrina é fantástica. Eu estou há anos lendo essa doutrina, tentando achar defeito e não consigo. Então, a gente não pode depositar tanto, mas acaba se acontecendo. Isso sempre acontece. É natural dos processos de liderança. Então, um médium como Chico Xavier, um médium como Divaldo Franco, um médium como, sei lá, tem tantos médiums, né? Eurípides Barçanufo. A postura dessas pessoas, né? Isso sempre é motivo de observação. Por essa razão, a gente precisa se perguntar que exemplo de espírito, ou que exemplo eu preciso ser nesse momento, já que nós estamos falando aqui dentro do espiritismo, dentro do contexto da pandemia. O que exemplo eu tenho que dar? Como é que eu, como espírito... Roberto, é bom se preocupar com isso? É essencial se preocupar com isso. Porque, repito, o espiritismo, nós somos divulgadores da doutrina. E a nossa maior divulgação não é aqui, não. A nossa maior divulgação é o nosso exemplo. Porque a palavra impressiona, mas só o exemplo é que arrebata. Talvez você nunca tenha assistido uma palestra de Chico Xavier, porque ele não dava. Mas o exemplo dele de humildade, de amor, de caridade, de abnegação, de trabalho, de esforço, de humildade, é esse exemplo que arrebatou tanta gente. Né? Então, que tipo de exemplo eu preciso ser? Vamos nos espelhar nos grandes exemplos. Como eu falei aqui do Chico, do Divaldo, né? de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, a gente tem tantos bons exemplos, mas
Que tipo de exemplo? O exemplo maior de todos é o que está escrito no Livro dos Espíritos, 625, pergunta 625. Vocês depois vão pesquisar. E pergunta qual é o exemplo maior da humanidade. Né? Qual é o exemplo, modelo ou guia da humanidade? E a resposta dos Espíritos evoluídos é simples, curta, objetiva, para não deixar traços a interpretações. Jesus. Então, esse exemplo que a gente precisa ter. Sempre que a gente for tomar uma decisão, ou for fazer alguma coisa, se perguntar o que Jesus faria. E aí, essa é daí que vem a resposta daquilo que você deve fazer. Tá? A gente tem sempre que lembrar essa relação entre magnetismo e doença. Não só porque a gente usa o magnetismo na cura das doenças. Isso é um processo da medicina de cura. É assim que acontece, né? Mas também porque o magnetismo também gera doença. O magnetismo é uma energia. E essa energia você pode dar para ela propriedades boas ou propriedades ruins. Então, a raiva, o rancor, a melancolia, a depressão, o sofrimento, a dor, o desespero, a revolta, tudo isso são características emocionais nossas, que podem fazer com que a gente desenvolva um magnetismo negativo. E esse magnetismo infectar as outras pessoas ou acabar infectando a nós mesmos. Já falei dessa pesquisa que foi feita em Recife, a respeito de pessoas com câncer no intestino, e foi feita essa pesquisa, era uma pesquisa de psicólogos, feita por psicólogos, e a ideia era, nessa pesquisa, encontrar se havia alguma relação entre os doentes, os pacientes com câncer no intestino, e a psicologia dessas pessoas. Se havia algum traço psicológico na vida dessas pessoas que fazia com que elas desenvolvessem ou não essas doenças. Como é, por exemplo, as pessoas são nervosas, têm pressão alta, ou pessoas que têm problemas, que é muito nervoso, que tem pressão alta, acaba desenvolvendo problema no coração e por aí vai. Então, essa pesquisa chegou na conclusão de que era a falta do perdão. Que era a falta do perdão que fazia com que essa falta do perdão, o processo é o seguinte, a pessoa não perdoa. Isso gera um magnetismo, isso gera uma energia. Aí eu pergunto para vocês, energia boa ou ruim? Exatamente. Fácil de responder, né? Aí essa energia ruim, ela se condensa e se transforma em uma doença. No caso, especificamente, num câncer de intestino. Câncer intestinal, colo intestinal. Certo? Então, essa pesquisa percebeu isso, que era a falta do perdão. E acompanhando esses pacientes durante 8 meses, eles chegaram à seguinte conclusão. Os que se permaneciam revoltados, os revoltosos, indignados, endurecidos, esses aí desencarnavam assim, ó. Não tinha, a doença, os tratamentos não funcionavam, as cirurgias não tinham resultado bom, a doença voltava com força. E aqueles pacientes que usavam a doença para se melhorar e fazer reflexões sobre a própria vida, esses, né, eles que estavam usando essa doença, eles estavam transformando esse magnetismo. Nestes, a doença estava atingindo um outro patamar. A pessoa tinha uma melhoria, a pessoa se sentia, reagia bem aos medicamentos, reagia bem à quimioterapia, reagia bem nas cirurgias, e muitos desses se curavam. Então, essa relação magnetismo e doença, ela sempre vai acontecer. Tá, e onde isso entra na Covid? Você já imaginou que existe um magnetismo perfeito para que essa doença se prolifere, não só se desenvolva no corpo, mas também passe de uma pessoa para outra? Então, isso é uma coisa que a gente vai daqui a pouco falar. A gente tem ouvido muito falar sobre medo. Nesse momento, a gente está aqui conversando com amigos dos Estados Unidos e amigos aqui do Brasil, né? Então, são os dois países, né? Há pouco tempo a Índia passou o Brasil no número de casos, mas são os dois países onde a pandemia mais matou. Né? A Índia, é o Brasil e os Estados Unidos. E isso tem gerado, né, a própria mídia tem feito isso também, tem ajudado um pouco nessa questão, gerado muito medo. E uma das coisas que eu me lembro que o Dr. Fitz falou assim que tudo isso começou, até mesmo antes da coisa tomar as proporções que estava tomando, ele disse assim pra gente, medo vocês não precisam ter. E na verdade não é bom ter medo. Porque essa doença é como um inimigo. E eu sou um soldado, já lutei em guerra e sei que a gente não deve temer o inimigo. A gente deve respeitar o inimigo. Então respeitem essas doenças. Tá, Dr. Fitz, e como é que a gente faz isso? Simples. E aí ele nos passou uma cartilha. E eu vou passar essa cartilha para vocês agora. Como respeitar a pandemia, isto é,
quais são as ações que a gente deve ter diante dessa pandemia, né? Não em uma pandemia qualquer, mas principalmente nessa, que está trazendo medo, está trazendo tanto pânico, está trazendo tanta dor, tantas mortes, tanto sofrimento. Primeira coisa que ele disse assim, ó, sigam a ciência. Se um governo chegar e disser assim, ó, não pode fazer reunião, aglomeração, não façam. Tanto é que nessa mesma viagem a gente estava na Europa, eu estava indo de um país a outro. Um dos países que a gente ia por último, que era a Áustria, nós não pudemos ir. Exatamente porque lá não podia estar sendo feitas reuniões com grupos, né? Então, como tinha sido a primeira orientação que o Dr. Fritz deu, sigam a ciência e sigam os governos. O que eles determinarem, vocês precisam seguir. Tá bom. E aí eu botei siga a ciência porque eu me lembrei de um instrutor nosso do passado que nos disse exatamente essa mesma frase, que foi Allan Kardec. Allan Kardec disse que tudo que a ciência falar que de alguma forma contraria ao que há no espiritismo, fiquem com a ciência e abandonem essa parte do espiritismo porque ela estava errada. E a gente vê, às vezes, as pessoas entrarem no espiritismo muito pelo lado da parte religiosa, né? Que é uma parte linda, maravilhosa, mas não é a única. Então, siga a ciência, essa é a orientação primária. Se os médicos dizem, se os especialistas falam, não todos os especialistas, porque assim, entenda só, dentro da própria ciência também há divergências. Até mesmo porque tudo que está acontecendo é novo para todo mundo. Há um ano atrás ninguém tinha ouvido falar, aliás, não tinha aparecido ainda a Covid. A Covid veio surgir no final do ano passado e somente na China. Ela veio se apresentar na Europa no começo do ano. Né? Então, achava-se que era mais algo chinês, uma gripe chinesa, né, como a aviária, as outras que tinham surgido por lá, SARS, né, que tinha surgido por lá, que o vírus ia ter tanta força e por lá mesmo ia acabar. E aí o que aconteceu? Nessa época, antes mesmo de haver essa coisa da pandemia, a gente já via da própria espiritualidade uma constante preparação para algo que estava por vir. Os espíritos falavam sobre isso o tempo todo com a gente, e a gente fica, mas o que é que está vindo? Né? É tão forte assim, é tão estranho. E eu me lembro que a gente estava na Dinamarca, nunca vou esquecer isso. A gente estava, o Dr. Fritz tem um paciente que ele vai sempre na Dinamarca, e o caso desse homem é uma coisa incrível. Ele teve um acidente, se eu não me engano, ele estava ou de parapente ou de paraquedas, eu não tenho certeza, mas ele estava praticando um desses esportes aí radical. E ele sofreu uma queda, um acidente, e fraturou vértebras do pescoço, da coluna cervical. E ficou totalmente tetraplégico na cadeira. Eu me lembro a primeira vez que esse homem veio, até dificuldade de respirar ele tinha. A gente estava pela primeira vez na Dinamarca, e ele apareceu lá nessa cadeira, com o respirador do lado, era um negócio bem complexo. E depois que o Dr. Fritz criou uma relação de amizade com ele, que toda vida que ele vinha, e toda vida ele vinha um pouco melhor, e melhorando, o Dr. Fritz disse assim, não quero mais que você venha, porque é muito cansativo para você, a gente vai ficar indo na sua casa. E criou-se essa relação. Então, o Dr. Fritz, devido a essa dificuldade dele de se locomover, passamos aí. Então, faz parte das nossas viagens, toda vez que a gente vai para a Dinamarca, e na casa desse paciente visitar. E a gente estava lá, nessa última viagem que fizemos, quando o Dr. Fritz, ao término do trabalho, ao término do atendimento a esse senhor, quando a gente já estava saindo, aconteceu duas coisas que eu nunca tinha visto na Dinamarca. Primeiro, começou a nevar. Foi a primeira vez que eu vi neve na Dinamarca. Eu fui várias vezes, mas nunca tinha visto. Foi a primeira vez. E segundo, ele não saiu do processo mediúnico, ele permaneceu comigo. Eu não entendi, eu fico meio alheio nessa hora, então não me lembro de muita coisa, mas a Carolina me falou, e a Ana Paula, que é a nossa amiga, uma das coordenadoras do nosso trabalho lá na Dinamarca, disse para nós o seguinte, que ele saiu de dentro da casa desse homem andando, junto com elas, na direção do carro, sentou no carro e começou a conversar com elas, dizendo que elas ficassem calmas, que tudo ia dar certo, e começou a falar várias coisas. E todo mundo assim, né? Elas duas sem entender nada. A Carolina é muito habilidosa, ela foi lá e gravou uma parte dessa conversa. Gravou o finalzinho, né? Dessa conversa. E que a gente não ficasse tranquilo, que ia dar tudo certo, mas que a gente ia passar por um enorme desafio naqueles dias. A gente não sabia o que era. Foi exatamente, acho que uma semana depois que a gente estava lá, foi quando a Dinamarca fechou fronteira, a Europa inteira fechou fronteira, nossos voos foram cancelados, e ter que ficar uma semana a mais na Dinamarca, foi uma tortura.
Mas, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque a orientação que os espíritos nos dão é a mesma que Kardec nos dá. Sigam a ciência. Cuide-se, ame-se. Quer dizer, é assim, ó. Amar o outro, beleza. Mas antes disso, ame-se. Cuide de você. Então, se eu lavar minhas mãos várias vezes por dia, diminui a possibilidade de eu me contagiar com a Covid, é isso que eu vou fazer. Se eu fizer isso, vai diminuir a probabilidade disso acontecer com a minha família, é isso que eu vou fazer, e é isso que eu vou estimular, e é isso que eu vou dar de exemplo. Tá? Então, o ame-se é o se cuidar. É cuidar de si para cuidar do outro. Eu não sei se vocês sabem, mas a Madre Teresa de Calcutá, lá mesmo em Calcutá, no início do trabalho dela, ela estava só começando, as primeiras semanas do trabalho dela, ela foi fazer, ela fazia pratos de comida para dar para pessoas na rua que estavam passando fome. E num desses momentos, ela disse que não conseguia mais comer, porque o prato que ela comia todo dia, no almoço, dava para alimentar 3 pessoas. E ela não ia ver 3 pessoas morrer de fome na frente dela, e com aquele prato de comida, ela disse, não vou mais comer. Toda vez que eu ver alguém com fome, eu vou dar minha comida. E foi isso que ela fez. Ela ficou doente, emagreceu muito, perdeu muito peso, passou mal, teve que ser hospitalizada. Foi um problema gravíssimo. Passou semanas hospitalizada. Aí uma freira bem mais experiente do que ela, chegou para ela e falou assim, você quer fazer o bem, minha filha? Quero. Pois a primeira coisa que tem que fazer é ter disciplina. Se você não cuidar de você, você não vai estar apto a cuidar de ninguém. Porque durante as semanas que você passou aqui internada, muitas pessoas morreram de fome porque você não estava lá para ajudá-las. Então, cuidar de você é básico. Amar-se é básico. Por isso que o Cristo diz assim, qual é o maior mandamento da lei? Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a si mesmo, cuidar de si mesmo é um pressuposto. Por essa razão, o suicídio é um crime tão grave aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade. Então, cuide-se, ame-se e eleve suas vibrações. Ô, Roberto, mas está tão difícil elevar minhas vibrações. Tem pouca live. Estou sentindo que tem pouca live espírita, tem pouca palestra na internet. Amigos, deixa eu explicar uma coisa. E o que eu vou falar agora vai diretamente também para os trabalhadores de casa espírita e para os coordenadores de casas espíritas. As pessoas precisam das casas espíritas abertas para poder se tratarem. Elas precisam das casas espíritas abertas para poder se reconfortarem. Porque se nós espíritas dermos o exemplo do medo, como é que elas vão se sentir em relação a seus medos, já que elas ainda não têm a crença, o acreditar na continuidade da vida, o acreditar na espiritualidade, o acreditar na interferência divina. Se eles não têm isso ainda desenvolvido, imagina como eles não se sentiriam, como não estão se sentindo, quando chegam numa casa espírita em busca de socorro e encontram a casa espírita fechada. Então, o ame-se, o cuide-se e o eleve suas vibrações está intrinsecamente ligado a todos os tratamentos espirituais. Aí eu não estou falando só da cirurgia espiritual, não, que nós retomamos já faz 1 mês e meio, não. Não é isso. Porque na hora que liberaram aqui, disseram assim, ó, pode fazer cultos religiosos, né, que a gente aqui em Fortaleza tem um centro espírita, um amigo nosso, até 50% foi exatamente o que nós fizemos. Na verdade, nós aumentamos os critérios muito mais do que o que o governo pediu. A gente faz distanciamento, hoje o atendimento é muito mais rápido, o doutor Fiz usa luva, uma luva para cada paciente, tudo é descartável, as máquinas não usam mais lençol, é tudo sendo esterilizado com álcool 70 o tempo inteiro. Os pacientes, pra você ter ideia, os pacientes hoje chegam na cirurgia e em menos de 1 hora já foram embora. Porque a palestra é mais curta, o tempo de espera é mais curto. A gente, em vez de fazer uma turma de manhã com 80 pessoas, tá fazendo 2 turmas de manhã com 20 cada uma e 2 à tarde com 20 cada uma. Então, aquelas 80 pessoas são atendidas, mas nós, trabalhadores, trabalhamos cada vez mais. Quantas pessoas precisam de paz, quantas pessoas precisam de uma orientação, de uma oração, de quantas pessoas estão precisando de algo qualificado, de uma esperança. E eu estou vendo isso, aqui no Brasil, pelo menos, um medo muito grande das casas espíritas em retomar seus trabalhos espirituais ao público. A casa espírita é não apenas uma escola,
de educação para a alma. É também um hospital para tratamento do sofrimento e da dor. Então, nós, como espíritas, dentro dessa pandemia, desde que os governos nos permitam, desde que a gente tome todas as precauções sanitárias, né? Desde que a gente cuide, dentro, obviamente, dentro do que é possível cuidar, né? Para que a gente possa dar para as pessoas a condição delas não se afastarem da espiritualidade, essa é o nosso desafio atual. Nosso desafio atual não é abrir casa espírita. Nosso desafio atual é manter as que tem aberta. Mas é aberta. Aberta é porta aberta, viu, gente? Aberta não é fazendo live pela internet, não. Isso aqui é uma necessidade pela distância. Nós não estamos podendo ir para os Estados Unidos. Se já tinha ido. Então, a gente está aqui respeitando as decisões dos governos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e é por essa razão que essa live está sendo pela internet. Mas a Débora sabe, conhece a gente como ninguém, que na hora que liberar aqui, imediatamente a gente está indo para aí trabalhar. Tá certo? Porque é isso que a gente faz. Pensamentos positivos. Muita gente pensa que isso aqui é efeito placebo, mas não é não. Elevar suas vibrações também são ter pensamentos positivos. Ter pensamento positivo não é ser negligente, não é ser imprudente, não é dizer assim, eu não tenho medo, eu sou amigo dos espíritos, eles cuidam de mim, eu vou para a rua de peito aberto e nada vai acontecer comigo. Isso não é pensamento positivo e nem é seguir a ciência, tá? Isso aí é irresponsabilidade, isso é imprudência, tá? Você está sendo negligente com a sociedade, porque você pode não desenvolver essa doença mesmo pegando ela. Mas transmitindo para uma pessoa, a outra pessoa pode desencarnar, se ela desenvolver uma forma mais grave dessa doença. Então, nós temos que ter uma responsabilidade social muito grande. Então, os nossos pensamentos positivos, não é nesse sentido, o pensamento positivo é o que? As vibrações, para que a ciência possa avançar como está avançando, para que as vacinas que estão sendo testadas possam ter os melhores resultados. Pensamentos positivos para que a gente possa abrir as casas espíritas, sem medo, mas respeitando as determinações que a ciência coloca para nós. Então, ter pensamentos positivos Vocês já pensaram se Jesus Cristo dissesse assim, não, eu não vou curar leproso, não, que lepra pega. Já pensou se Jesus Cristo agisse assim? Então, será que nós não temos, aí eu estou falando aos espíritas, será que nós espíritas não está na hora da gente ter um pouquinho de fé na própria espiritualidade que nos cerca? Não está na hora da gente ter um pouquinho mais de fé que a boa vibração, a boa energia, o bom magnetismo vai nos afinizar com os bons espíritos, e isso vai fazer com que a gente esteja aqui preparado para encarar, né, não de forma irresponsável, mas para encarar de frente essa situação, dando exemplo de fé? Então, são esses pensamentos positivos que a gente precisa ter. E mais do que isso, e esse aqui, ó, em homenagem a alguns amigos meus que estão assistindo, ó, faça o bem. Durante essa pandemia, faça o bem. Não importa a quem, não importa em que quantidade, mas faça o bem. Eu tenho uma amiga que é daí dos Estados Unidos, não vou dizer o nome dela, que eu ficaria fazendo publicidade dela, né? E eu acho que ela não vai gostar. Mas eu tenho uma amiga que ela disse assim, rapaz, eu não paro de fazer o bem, não. Então, ela, desde o começo da pandemia, disse assim, não pode abrir o centro espírita, mas eu vou pro meio da rua e pegar comida pro povo. Porque no meio da rua pode. Então, a gente aqui em Fortaleza, o que a gente fez? A gente fez uma campanha, né? A gente criou uma campanha, o Amor Não Pode Parar, que é exatamente levando em consideração todos esses requisitos aí que a gente está colocando. O amor não pode parar. E a gente conseguiu arrecadar, né, bem mais do que a gente imaginava. E essa arrecadação está sendo lentamente, logicamente, de acordo com as necessidades dos projetos que a gente abraçou, que no começo eram só 3, mas a gente chegou a atender 8 projetos ao mesmo tempo. A gente está conseguindo levar isso adiante. Então, fazer o bem, que é o que nós, no Espiritismo, né, conhecemos como caridade. Tá? A gente precisa realizar o bem. A gente não pode parar de fazer o bem. Mas se o governo, Roberto, aqui não está permitindo abrir a casa espírita. Tudo bem, mas vai fazer o bem. Vai confeccionar máscara, vai fazer campanha de quilo, vai preparar almoço, fazer quentinha, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas.
Porque tem muita gente nessa pandemia que o sofrimento maior não está sendo a pandemia, não está sendo a doença, está sendo a fome, o desemprego, a desesperança. Isso aí é muito pior que qualquer coisa. Então, entra o nosso trabalho nessa questão. O que o Dr. Fritz disse sobre a pandemia? Eu adoro algumas coisas que o Dr. Fritz andou dizendo e eu faço questão de trazer aqui para vocês. A primeira delas foi sobre distanciamento social. Foi bem no início, eu acho que nós estávamos no meio de maio ainda. O Dr. Fritz mandou essa aqui, ó. Botamos até essa figurinha com a amiga minha. Um gato se olhando no espelho, é o que estava vendo, né? Então, olha só a mensagem que o Dr. Fritz colocou na época. O isolamento social é uma oportunidade para vocês se verem como se estivessem em frente a um espelho. Né? Tá tudo certo aí, né? Os slides estão aparecendo? Tá tudo ok? Como se vocês estivessem em frente ao espelho. Vejam o que precisa ser mudado para serem melhores irmãos, melhores pais, melhores esposas, melhores maridos, seres humanos melhores. Infelizmente, muitos não estão fazendo isso. Mas vocês que já estão nesse caminho devem aproveitar essa oportunidade. Então, o isolamento social é uma excelente oportunidade da gente nos reformar, nos conhecer, nos entender, nos compreender, nos dizer, rapaz, isso aqui para mim era uma limitação, eu vou começar a trabalhar isso aqui. Rapaz, isso aqui para mim era uma coisa que me atrapalhava, eu vou começar a mudar. Então, esse isolamento social que a gente vive, e não é um momento só da gente ficar em casa trancado, mas é um momento também da gente fazer reflexão. Usar esses momentos em que a gente realmente não pode interagir socialmente para pensar a respeito de nós mesmos. Outra coisa que ele falou, que eu também achei muito interessante, pertinente, até a gente fez uma mensagenzinha, que é assim, ó. Aí sim, sobre a doença em si, né, sobre a Covid. Essa doença veio para meter o dedo na cara do ser humano e dizer: até quando o materialismo vai imperar na sua vida? Até quando as coisas mais importantes da sua vida serão os seus bens e não o bem que se faz? Então, é uma mensagem que nos traz, né, uma reflexão muito forte a respeito do materialismo. Como a gente, às vezes, né, no meio de todo esse aparente normal, há um ano atrás, onde ninguém pensava no que está acontecendo agora, a gente achava que as coisas materiais é que importavam, o comércio internacional que era bom, e não sei o que, a bolsa de valores, e a gente vê que um simples vírus, né, causa um derramamento, né, de dois sofrimentos no mundo enorme, não apenas pelo desencarne de mais de 1 milhão de pessoas já, em menos de um ano de pandemia, mas também pelo desastre financeiro, econômico e social que está causando. Né? Então, até quando essas coisas, essa reflexão a gente faz dentro da gente, né? As coisas materiais, para mim, vão ser mais importantes do que o bem que eu posso fazer. Eu acho que é esse pensamento que o Dr. Fritz quer nos trazer. Né? E outra coisa foi uma psicofonia que ele fez, assim que a gente voltou, que a gente saiu da pandemia, né, saiu do total distanciamento aqui no Nordeste, que os governos começaram a liberar, a gente começou a agendar para um mês depois, 2 meses depois, fomos fazendo os agendamentos, né? E um dos primeiros locais que a gente foi, a gente realmente recomeçou o trabalho depois da pandemia, depois da parte mais crítica da pandemia, lá em São Luís do Maranhão. Então, a gente estava fazendo essa cirurgia lá. E na época, deixa eu contar uma história para vocês. Há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, o Dr. Fritz estava fazendo um trabalho fazendo testes ainda, de uma nova cirurgia chamada cirurgia para detecção, para auxiliar pessoas com adicção, tá? TRA, terapia para recuperação de adicto. O nome da cirurgia é essa, terapia para recuperação de adicção. E ele estava testando e pediu um amigo dele, que é uma pessoa que tem um trabalho com moradores, pessoas que vivem na rua, né, com pessoas que vivem em situação de rua. Esse amigo levava não só alimento, mas levava consciência relacionada principalmente às drogas e tal. E a cirurgia que o Dr. Fritz estava fazendo era para ajudar pessoas a se livrar do vício. Então pediu a esse amigo, traga alguns dos seus amigos lá do centro da cidade, traga para cá, para poder a gente fazer as cirurgias nele e tal. E ele começou a levou grupos pequenos, as pessoas que vivem em situação de rua, geralmente elas não querem sair da rua, mas aí alguns conseguiam ir e tal. Depois esses grupos começaram a aumentar, porque eles começaram a ficar melhor. Eles iam melhorando, os outros viam, vou também. E esse grupo começou a trazer 20 e poucas pessoas. Até que um dia esse rapaz que trazia
os pacientes. O doutor Fritz perguntou assim, doutor Fritz, o que é necessário para o senhor fazer essa cirurgia em outro lugar? Aí ele disse assim, rapaz, somente uma sombra. Aí ele olhou e disse assim, se eu conseguir a sombra de uma árvore bem grande, o senhor faz essa cirurgia embaixo dessa árvore? Ele falou, claro que sim, claro que faço. Isso faz uns 6 anos. Viu? Aí nós fomos para debaixo dessa árvore, no centro de Fortaleza, aqui numa praça chamada, meio que uma piada, mas o nome da praça é Praça dos Voluntários. E a gente foi para a Praça dos Voluntários fazer, bem no centro de Fortaleza, fazer as cirurgias espirituais, né? Levar as cirurgias espirituais para os moradores de rua. Na primeira vez que a gente foi, acho que deu umas 200 pessoas. Sabe? E de lá para cá a gente tem repetido isso sempre, esse trabalho. Até que nós conhecemos uma pessoa que nos leva para São Luís do Maranhão, e ela conheceu o trabalho através desse trabalho na rua. E ela também tinha a mesma vontade de fazer o mesmo lá. E agora já existe o trabalho lá. A gente faz no Mercado Central, que também é na rua, né? Porque é tudo aberto. No Mercado Central, lá de São Luís do Maranhão. E quando a gente estava para ir para São Luís agora, logo depois da falta do isolamento social, que já estava liberando para a gente fazer os nossos trabalhos, essa amiga perguntou, doutor Fritz, e o pessoal da rua, de rua? É para fazer? Aí disse, o governo permite? Permite, então lógico que marca. E a gente foi fazendo com eles também dessa vez. E assim que acabou o trabalho, a gente estava no centro de São Luís, no Mercado Central, ele reuniu todos os trabalhadores e falou essas palavras que eu vou ler agora para vocês. Como eu disse, foi no Mercado Central de São Luís, no dia 12 de setembro de 2020, na nossa retomada de trabalhos. O doutor Fritz disse assim, toda a nossa insistência em vir para cá, porque foi uma insistência dele, né, em ir para o centro da cidade, em ir ali para o pessoal que vive em situação de rua. Toda essa nossa insistência em vir para cá tem a ver com esse ganho de confiança, que é necessário para os trabalhos no futuro. Porque se hoje eles são pacientes, no futuro, acreditem, muitos vão se tornar trabalhadores. Mas é necessário dar para eles essa oportunidade, é necessário dar para eles essa luz. E essa luz são vocês que levam, vocês os encarnados. Não sou eu, porque eu venho aqui e faço esse trabalho para aliviar o peso que esses vícios causam. Mas as oportunidades, o contato semanal ou mensal deles é com vocês. Vocês são as verdadeiras luzes da vida deles. Vocês são as pessoas que, diferente do resto do mundo, não desistiram deles. Vocês, voluntários, são as pessoas que tiram um sábado ou um domingo, que poderia estar em casa, poderia estar descansando com a família, ou passeando num shopping center, para vir para cá, se preocupar com eles, com a alimentação deles, com a roupa que eles vestem, com a saúde deles. Acreditem, meus amigos, o que eu vou dizer agora vai servir para os próximos meses em que vocês vão estar em contato com eles. O pior vício de todos não é nenhum desses que eles têm. O pior vício de todos é a indiferença. O pior vício de todos é a maldade. Esse é o pior vício de todos. Ele é tão difícil de se livrar que vocês precisam reencarnar dezenas de vezes, às vezes, para poder diminuir um pouco o egoísmo que existe dentro da gente. E aí ele se incluiu, né, dentro da gente. Eu digo isso porque só vim me alertar disso quando desencarnei. E sofri muito em decorrência disso. Não façam a mesma bobagem que eu fiz. Não caminhem no mesmo passo que eu caminhei. Vocês têm a oportunidade agora de reescrever a história de vocês. Não vão na direção da indiferença. Não façam isso. O primeiro passo para a caridade é você entender que o outro sente dor. É você entender que o outro sofre. Tentar se colocar no lugar do sofredor não é para sofrer com ele, nem tampouco sofrer no lugar dele. É para não deixar ele sofrer só. Agradeço a todos pela presença, mas agradeço muito mais a eles do que a vocês, pela confiança que temos ganhado aos poucos neste convívio. O bem, na maioria das vezes, não se encontra apenas dentro de casa. A oportunidade do bem geralmente está do lado de fora, onde vocês têm mais possibilidade da prática da caridade, da prática do perdão, da prática da bondade. Isso é, Deus abençoe a todos. Isso foi a mensagem que ele nos deixou ao final dos trabalhos no centro da cidade, no dia 12 de setembro de 2020, lá no Maranhão. Olha só como é que Kardec aborda essa questão. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, conjurar significa invocar, né? Mas aí, nesse caso, ele explica no próprio texto que conjurar, Kardec, na verdade,
os espíritos interpretaram assim, talvez uma pequena mudança de tradução. Conjurar é no sentido de se precaver, tá? Se preparar, ou no sentido de conseguir evitar, dado ao homem evitar os flagelos que o afligem, né? Antes mesmo deles virem, alguma coisa assim. E os espíritos respondem que, em parte, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele o vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Tá vendo? Se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. Essa palavra contragolpe é o que está vivendo agora, né? E esses, nada podem o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Todos esses grifos, gente, fui eu que fiz, tá? Só para que a gente desse um pouco mais de ênfase nessas palavras. Então, a gente pode até agravar o que está acontecendo, se a gente for negligente. Por isso que os espíritos falam, sigam a ciência. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, deve ser colocadas a peste. E aí a gente vê o mundo hoje mergulhado em uma, né? A fome, as inundações, as intempéries fatais da produção da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da cultura, nos afolhamentos, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meio de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles, vacinas, né? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os seus recursos e sua inteligência, e quando os cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Olha que resposta que os espíritos dão a Kardec. Nós temos que trabalhar a caridade. Sem ela, sem essa caridade ao semelhante, sem essa caridade, a gente não resolve essa parada. A gente não resolve esse problema. A gente tem se encontrado na ciência, a gente tem encontrado no melhoramento das condições higiênicas, meios de impedir ou diminuir esses desastres. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? No entanto, quando é que a gente vai aliar o sentimento da verdadeira caridade com todos esses flagelos? Porque essa é a grande lição que Deus quer de nós. É esse que nós realmente queremos. E depois de 6 dias trabalhando com as cirurgias espirituais lá em São Luís do Maranhão, o Dr. Fito soltou mais essa aqui que eu fiz questão de trazer para vocês. Foi no terreiro de Minas Santa Bárbara, né, que é um terreiro que tem lá lá em São Luís do Maranhão, que é uma casa que nos recebe já há 3 anos, né, e desenvolvemos o trabalho lá. E o Dr. Fritz soltou essa aqui. Nossa função aqui não é só controlar a doença, aliviar dor e sofrimento. É também dar para as pessoas a oportunidade de acreditarem que Deus e a espiritualidade cuidam delas. Gente, esse parágrafo somente, se todo mundo que faz parte da diretoria espírita, de uma casa espírita, lesse, interpretasse e internalizasse, a gente estaria bem mais preocupado em deixar as portas abertas. Porque a gente está, às vezes, tirando das pessoas a oportunidade da fé, a oportunidade da espiritualidade. A gente não pode fazer isso. Nada, absolutamente nada que acontece no mundo é fora dos programas de Deus. Tudo que está acontecendo, sem exceção, está dentro da programação de evolução desse planeta. Olha só. Kardec fala em outras passagens no Livro dos Espíritos que as pestes, os grandes flagelos da humanidade, vêm para acelerar os processos de evolução. Então, o que está acontecendo agora é que alguém pisou no acelerador lá em cima. Dá aquela sensação que pisou no freio, né? Mas não, viu? É no acelerador mesmo. Às vezes a dor é necessária em processo de purificação e de melhoramento. Não se preocupe com o que está acontecendo. Isso vai entrar em equilíbrio. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Porque os trabalhadores, né, estão muito naquela, e esse trabalho vai continuar, não vai, né? Essa doença, né? O doutor já falou, não tem que conviver com ela. A espiritualidade fica muito feliz quando vê vocês desenvolvendo a fé. Que é outra coisa que a gente precisa ter. Nós precisamos acreditar. A gente tem a obrigação moral, como espíritas, acreditar na espiritualidade. E acreditar que tudo está acontecendo é uma determinação de Deus.
aceitar um trabalho como esse no meio de uma pandemia, isso ele falando com os trabalhadores lá de São Luís, né? Aceitar um trabalho como esse no meio de uma pandemia é acreditar na espiritualidade. Vocês deram essa demonstração. Vocês confiaram na ciência. E mais do que isso, vocês confiaram em seus instintos, na sua própria espiritualidade e na sua fé, para acreditar que isso seria possível e seria seguro, não só para vocês, como para todos que aqui andaram. Dr. Fritz. Então, a gente criou teve que criar um protocolo, ele trouxe, né, essas mudanças, principalmente, juntamente com a Catiane, que é a pessoa que coordena o trabalho em São Luís, que ela é enfermeira, o esposo dela é cirurgião, médico cirurgião, e ela, juntamente com o Dr. Fritz, né, e a gente conversando aqui, desenvolvemos um protocolo de atendimento que foi feito lá no Maranhão. E o trabalho foi fantástico. A gente perguntava para os pacientes: vocês estão se sentindo seguros nesse ambiente? Vocês estão se sentindo, está tudo bem? Eles disseram para nós assim, o tempo todo: aqui está tudo em paz, aqui está tudo tranquilo, porque não havia aglomeração, não havia isso, não havia... Para nós trabalhadores, claro, havia mais trabalho, né? Porque de uma certa forma a gente precisou trabalhar mais, né? Em vez de fazer 2 sessões por dia, fazer 5 sessões por dia. Tá? Mais trabalho, mas estamos aqui para isso. Aí essa pergunta, antes da pergunta de vocês, das perguntas de vocês, deixa eu fazer uma pergunta. Já pensou que o que está acontecendo nesse instante, para nós espíritas, é, na verdade, uma oportunidade? Porque o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é algo que passa se a gente não aproveitar. E acredito eu que já que o espiritismo tem a sua filosofia, a sua ciência espírita e a sua própria religião, a condução da sua própria religião, baseados em preceitos extremamente racionais, não seria esse momento uma oportunidade onde a ciência é o avatar da humanidade? Já perceberam isso? A ciência, nesse momento, é onde está depositada a maior esperança da própria humanidade. Como a ciência vai resolver essa parada? Como eles vão desenvolver as técnicas de cuidar desses pacientes que estão com essa doença, de fazer a profilaxia, né, de evitar essas pessoas, de prevenir essa doença na vida das pessoas e também desenvolvimento de vacinas, né, erradicar essa doença. Então, não será essa uma oportunidade para que nós espíritas demos a demonstração de fé que o mundo precisa? Será que não é esse o momento da gente pegar na mão da ciência oficial, dessa ciência que está desenvolvendo vacina, que desenvolve tratamentos, que melhorou a capacidade respiratória dos pacientes dentro de UTI? Não será a hora de nós, que somos espíritas, estarmos de mão dadas com a ciência? Porque a humanidade está perdida no que diz respeito à fé? Porque toda a pseudo-transformação que algumas religiões falam ou dizem fazer, talvez nesse momento tenham enfraquecido a fé das pessoas? Não será nesse instante a oportunidade que essa terceira revelação, que é o Espiritismo, está trazendo para o mundo, para que o mundo possa, aliado à ciência, que foi isso que Kardec mais pediu, jamais abandone a ciência? Não será esse o momento em unir esses dois para tornar, não é para tornar o Espiritismo maior do que ele é, porque ele já é grande por si só, mas levar essa luz consoladora que é o Espiritismo a mais pessoas? Não será essa a oportunidade? Agora eu pergunto a vocês, como vamos fazer isso com as casas fechadas? Como vamos fazer isso recuando, com medo, correndo para dentro de casa, trancando a porta? Quando a dor e o sofrimento grita do lado de fora? É uma pergunta. Espero que vocês reflitam sobre isso, porque eu tenho refletido sobre ela. Eu acho que esse momento é um momento, sim, da gente conseguir, como espíritas, demonstrar que essa nossa doutrina, ela não é só mais uma religião. Ela vai bem além disso. Ela é um tratado de fé científico e filosófico que pode mudar esse mundo. Assim eu vejo. Okay? Vamos divulgar a doutrina espírita. Vamos divulgar as casas espíritas. Vamos, nós, trabalhadores, assumir os nossos postos nas casas espíritas. E não vamos recuar.
Porque não temos medo. O nosso mestre é Jesus. Por que é que eu vou ter medo? Se o meu mestre é alguém que coordena esse planeta. Por que é que eu vou ter medo? Se esse homem veio aqui dar uma lição de fé para a gente há 2000 anos atrás, e ele é o maior exemplo da humanidade, de acordo com os espíritos evoluídos, e eu vou recuar porque eu estou com medo? Eu não penso assim. Eu acho que está na hora da gente fazer a nossa prova de fé. E usar essa oportunidade, nesse momento atual, onde o espiritismo precisa se fortalecer nessa pandemia. Não só com live, com palestra, com blá, blá, blá. Mas com ações do bem, que a gente chama de caridade. E chamar isso de caridade é uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque tem um lema, o único lema do espiritismo é que fora dela não há salvação. Portanto, está na hora de botar a mão na massa. Okay? Bom, meus amigos, chegou a hora das nossas perguntas, né? Eu vou tentar responder algumas, eu sei que o nosso tempo está reduzido. Vou deixar aqui só rapidamente o meu obrigado a todos que acompanham. Escolha um obrigado aí que você acha mais bonito. Todos aí são obrigados, certo? E aqui os contatos do Instituto, aqui é o WhatsApp do Instituto. Podem ficar à vontade para usar o WhatsApp do Instituto, porque você não vai estar perturbando ninguém. O WhatsApp do Instituto ele é respondido por nós nas nossas horas de trabalho, então não tem problema nenhum, são várias pessoas que cuidam desse WhatsApp. Então, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e também o nosso site, para se você quiser entrar em contato comigo. Eu vou tirar agora aqui essas... Hã? Não, acho que saiu antes. Saiu antes. Okay? Mas a gente vai voltar aqui agora, então, na tentativa de responder algumas perguntas. Eu não sei se a Débora está por aqui. Ah, tá aí os contatos. Eu vou botar assim... Débora, eu vou deixar só um pouquinho os contatos aqui, só para o pessoal ver. Mas... Ok? Mas eu vou... Mas aqui a coisa mais importante agora é a gente ir para as perguntas. Tá? Ok, acho que já deu tempo, né? Ok. Amigo. Já tá ok. Estamos aqui. Eu vou deixar os contatos. Vou deixar os contatos um pouquinho mais e nós estamos te vendo e o contato também. Deixa ali um minutinho mais para o pessoal ver. Eu tô te vendo também, eu tô me vendo, finalmente. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra e achei que quando colocava o PowerPoint não via a gente, né? E eu imaginei depois, eu falei, nossa, todo mundo me vendo e eu achando que não estava sendo filmado. Eu imaginei as coisas, careta, tudo isso que eu devia estar fazendo. Mas, Roberto, primeiro agradecer, de verdade. Agradecer primeiro o Instituto Adolfo Fritz, porque o Instituto, para mim, é exemplar. É a mão na massa aqui na Terra. E eu acho que, assim, Dr. Fritz é fantástico, o médium Roberto é fantástico, a Carol é fantástica, a equipe inteira. Porque realmente é uma equipe. Não, não funciona. Se um começa a ter orgulho, acaba tudo. É um trabalho realmente de entrega, né? De surrender. A palavra em inglês aqui é surrender. É isso. E eu acho essa palavra é a palavra da fé. É aquela entrega. E não tem jeito de entregar se você está com medo, né? Porque como que você se entrega ao trabalho? Então, você pode muito bem fazer o trabalho de uma maneira saudável e fazer o trabalho. O negócio é não parar de fazer o trabalho. Temos, sim, algumas perguntas. Acho que a gente escolhe umas 3 ou 4 perguntas aqui. A primeira veio pelo WhatsApp dizendo assim, ok, agora eu vou colocar mais o seu rosto para você responder. Vou deixar você aqui. Hoje o palco é seu. Peraí que eu vou tirar. Deixa eu me tirar. Não, fica aí, Fica aí, né? Qualquer coisa você joga abacaxi para cá e eu jogo de volta. Ok, essa é uma pergunta, eu vou te dar mais assim, meio controvérsia. Que bom. Será que estamos usando o Covid para não trabalhar na casa espírita? Ou seja, usando o Covid como uma excusa para não trabalhar ou praticar? Quer dizer, eu vejo que a alma da pergunta é:
Se eu posso ir em tal lugar, ficar com fulano, fazer festa disso, não, por que na casa espírita é justamente o que eu não posso? Né? Eu penso que é essa a pergunta. Será que a gente está usando o Covid para ficar na zona de conforto e não... A resposta para essa pergunta claramente é sim. Óbvio que é. Né? O que acontece é o seguinte, a gente tem um pouco, culturalmente, acha que religião ou espiritualidade é algo que a gente complementa a nossa vida. A gente diz assim, ó, ninguém pode parar de comer, ninguém pode parar de beber água, pois também não deveria pensar a mesma coisa da nossa espiritualização. A nossa responsabilidade com as casas espíritas que a gente frequenta deve ser tão alta quanto comer ou beber água. Então, isso acontece porque foi colocado para nós essa doença, esse momento, com muito sofrimento, com muito medo, e as pessoas têm abraçado esse medo. Eu fico perguntando a vocês, gente, vem cá, claro que é uma doença que merece respeito, é óbvio que a gente tem que mudar hábitos sanitários, e usar álcool, gel, essas coisas, claro que a gente tem que fazer isso. Eu uso máscara o tempo todo, quando eu vou no condomínio aqui embaixo, que eu vou lá no meu carro, fazer alguma coisa, eu ponho a máscara e para pegar o elevador, porque é um local de uso público, né? Então eu boto máscara para proteger as pessoas de uma possível contaminação que eu tenho e ao mesmo tempo também me proteger. Então, a gente criando os mecanismos de cuidado, é claro que a gente pode viver. É óbvio que a gente tem que cumprir as nossas obrigações. Seria loucura você imaginar o seguinte, não, porque alguém morreu de acidente de carro, vamos todo mundo parar de dirigir, porque é perigoso demais. Né? Vamos todo mundo rasgar as carteiras de habilitação, as licenças de dirigir, porque é perigoso. Então, não é assim por isso que existe lei de trânsito, né? Exatamente para que a gente possa conviver com respeito ao direito do outro e ter o nosso direito respeitado. Então, mesmo se dá em relação a doenças, a gente precisa conviver com elas. Você já pensou, eu ter que comprar um macacão, viver de luva e de capacete, porque o mosquito da dengue pode me picar, o mosquito que transmite dengue pode me picar? Quer dizer, eu não vou viver. Então, aqui em Fortaleza, nós temos um problema gravíssimo de dengue. Na época, quando começam as chuvas, que agora é dezembro, janeiro, quando começa a chuva, já começa o número de dengue a aumentar muito. Chega a morrer 5 mil pessoas, 10 mil pessoas por ano, ou mais, né? E até agora, nesse tempo todinho de Covid, morreu 9 mil. Então, nós também temos uma doença aqui muito grave, que é a dengue. Então, como a gente vai parar de viver porque tem dengue? Então, isso não existe. Quando eu fui para a África, eu estive em Angola, ano passado, na casa da minha amiga Amélia, que é uma espírita indo e voltando, uma pessoa com um coração fantástico, um projeto social lindo que ela tem lá. E a Amélia me disse, Roberto, você sabia que você está chegando aqui, a capital da malária? Falei, não. Pois é, a maior causa de morte em Angola é malária. E o que é que eu faço? Nada, não tem nada para ser feito. Eu já peguei 50 vezes. Aí, então, assim, e aí eu vou ficar com medo, eu vou ficar com medinho, não vamos para o centro espírita, não vamos fazer serviço espiritual? Claro que não. A gente tem que ir. Claro, a gente reza, passa repelente, né, faz tudo que pode para ser mas na hora que a gente para de fazer alguma coisa, a gente está, na verdade, criando uma desculpa. Essa é a grande verdade. É sim uma desculpa, sem dúvida. Aí entra até a segunda pergunta. Não é bem uma pergunta, é uma exclamação, mas eu acho que pode ser pergunta para aqueles que não sabem. Deixa eu ver se aparece aqui, se eu clicar. Ok. O ambiente é esterilizado pelos espíritos antes de cada cirurgia mediúnica. Sim. Então pode ser uma pergunta, né? Vamos lá. A gente tem que falar disso com muito pé no chão, tá? Quando se trata de trabalho que a espiritualidade faz, depende muito da vibração que os trabalhadores têm. Então, não dá para garantir a vibração de todos os trabalhadores. Então, sempre há falhas nesses processos, tá? Por mais que a espiritualidade trabalhe, faça a sua parte, a gente, às vezes, bagunça o negócio. Mesmo que a gente não bagunce o negócio, quando a gente diz assim, tal ambiente está esterilizado pela espiritualidade, isso faz parte da nossa crença como espírita. Porque a gente é espírita, a gente é médium, a gente estudou, a gente leu André Luiz, a gente sabe que isso acontece dentro dos ambientes espirituais, que nunca um vírus desse, eu posso afirmar isso sem medo de ser feliz,
Nunca um vírus desse vai passar de um paciente para o outro durante a cirurgia espiritual, ou durante um atendimento magnético, ou durante um passe. Nunca vai acontecer, né? A gente sabe disso. No entanto, as pessoas não sabem disso. Então, nós temos que criar para as pessoas que estão vindo, os frequentadores da casa, que ainda não têm a mesma fé desenvolvida como nós temos que criar para elas um ambiente que elas se sintam seguros. Por isso, a gente tem que usar máscara. O doutor Frei está usando a luva a cada paciente. Quando termina o paciente, ele arranca a luva e joga fora. Lá em São Luís do Maranhão, ele usou isso só quando toca no rosto do paciente. Mesmo assim, ele usou lá quase 500 luvas. Foram 260 pares de máscara, de luva que ele teve que usar. Então, a gente sabe que funciona assim. Né? Eu vi bem rapidinho, o Francisco Merino colocou, o meu amigo Isco, colocou uma mensagem que as mediúnicas têm que estar abertas. Tem! É óbvio que tem que estar aberta. Eu não entendo isso. Quando a gente tem uma mediúnica e atende um espírito nessa mediúnica que cometeu suicídio, tem outros 28, 30 espíritos ao redor que também cometeram suicídio, que estão ouvindo aquela mesma doutrinação. Então, quando você ajuda a salvar um espírito, ajuda a salvar uma alma, né, vamos chamar ela assim, não desiste de salvar, porque a gente não salva, mas não, quando você direciona, quando você auxilia, quando você ampara aquele espírito que está em sofrimento, você não está amparando só ele. É um número infinito de outros espíritos. Aquele ali é o representante da noite dos suicidas. Então, isso tudo está sendo perdido. Porque o povo com medo, os médicos com medo, não tem uma mediúnica. Então, aumenta as mesas, aumenta a distância entre as cadeiras, mas o que não pode surgir como possibilidade é a possibilidade de não trabalhar. Desde que seja seguro, desde que seja dentro da legislação, da legalidade, tem que trabalhar. O resto é desculpa. Tem que trabalhar. O resto é desculpa. Desculpa o meu excesso de sinceridade. Mas é porque eu vejo o pessoal criar tanto fantasma. Gente, como é que pode? A gente acredita em continuidade da vida após a morte e tá com medo de morrer. Como é que pode? Que exemplo de fé é essa? Né? Que a gente era para estar dando. Rapaz, não é para ter medo de morrer, não. Que a morte é uma passagem, é algo natural. É algo tranquilo, se acalma aí. Não, fulano morreu de Covid, certo? Vamos rezar pela alma dela, pelo espírito dela. Vamos orientá-la. Não pode orientar não, porque o seu espírito está fechado. Não tem mediúnica. Então, a gente tem sim que sair desse casulo. Nós espíritas temos não só... Olha, eu entendo o medo dos católicos. Eu entendo o medo dos protestantes. Mas eu não entendo o medo dos espíritas. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. Eu aceito, porque quem sou eu para querer mudar o mundo? Mas eu não entendo. Eu não entendo. E quando eu vejo pessoas agindo, fazendo o que tem que fazer, eu fico dentro de mim só batendo palma aqui, sabe? Porque eu sei que essa pessoa está fazendo o que tem que ser feito. Enquanto que os outros estão tudo perdidos, desorientados e com medo. Essa é a palavra. Essas pessoas estão sendo testadas na sua fé e estão vacilando no teste. Então não estão passando na prova. Vamos ver uma ou duas. Tem uma aqui da Dulce Alencar. Ela diz assim: devemos entender que a pandemia é também a colheita de um plantio de egoísmo e materialismo desenfreado que o planeta está experimentando? Desde que a gente se entende por gente, e eu que já estudei bastante história, a gente sabe que o materialismo sempre imperou no nosso mundo de prova e expiação. Então, o egoísmo sempre impera. Eu tinha até uma coisa muito antiga que eu criei, uma das primeiras palestras que eu fiz, que era o seguinte: crie a seguinte situação. Vá num campinho desse de várzea, de futebol aqui no Brasil, onde o pessoal tá lá, todo mundo concentrado para começar o jogo. Aí vá lá, pega a bola, vá lá bem no meio do gramado, pega a bola e diga assim: gente, eu queria pedir a vocês que vocês não comecem o jogo agora, já que todo mundo mora aqui pertinho no bairro. Vá cada um na sua casa, pegue um kit de alimento, traga para cá, porque tem uma família ali que a mãe, o marido morreu, desencarnou, a mulher está lá com 3 filhos em casa passando fome. Por favor, vamos começar o jogo agora não. Vamos pegar lá um kit de alimento, cada um, e a gente volta e faz... Eu vou apanhar se eu fizesse uma coisa dessa. No entanto, se eu for nesse mesmo campo de futebol, na mesma circunstância, e disser assim, pegar a bola e disser assim, gente, junta todo mundo aqui que eu quero dizer uma coisa. Tá vendo aquele bar ali, ó? Cerveja hoje é por minha conta. Só fica a bola. Então,
Por que isso? Porque o ser humano, ele é... Esse ser humano... vamos dizer assim, 2 ou 3% dos seres humanos são ruins, realmente ruins. Gente que faz o mal, que mata, que estupra, que rouba, que faz coisa errada, né? Que abusa de criança e por aí vai. Então, nós estamos falando de gente ruim, gente que tem um espírito ainda bem atrasado, certo? 5% do mundo são pessoas boas. Gente que faz o bem mesmo, que não consegue ficar quieto. O negócio é um faniquito para fazer o bem. É uma coisa que a pessoa não consegue ficar quieta. Ela tem que estar se movimentando para fazer o bem, ajeita os cabelos de um lado, ajeita do outro e vai fazer o bem. E aí, e os outros quase 90%, Roberto? Esses aí é o grande problema da humanidade, é o que Martin Luther King falou. São os indiferentes. Esses é que me preocupam, porque são os neutros. São aqueles homens de bem, pessoas de bem, que não se movimentam para fazer o bem. Eles sabem que tem que ser bons, mas eles acham que se pagar os impostos em dia, pagar as contas em dia, está tudo certo, ele não tem que fazer bem nenhum para os outros. Entendeu? Então essas pessoas não estão seguindo Jesus. Essas pessoas estão elas estão fingindo, né, seguir Jesus. Se dizendo boas porque são boas para os seus dentro da sua casa. Ó, ser bom para minha família é uma obrigação, não tem nada de mérito. Agora, ser bom para o meu vizinho, ser indulgente com um vizinho ruim, isso sim é um mérito. Perdoar uma ofensa. Então, os méritos vêm da nossa capacidade de fazer o bem. Então, com certeza, o que esse vírus veio trazer foi uma grande reflexão sobre essa vida do materialismo. Até quando eu vou continuar tocando a minha vida nesse sentido? Até quando isso aí vai ser tão importante para mim? Que adianta eu ter o melhor carro do mundo se eu não posso nem usar? Não tenho nem para onde ir. Estou com dinheiro no banco para poder fazer viagem, para poder fazer turismo, não posso ir para lugar nenhum. Então, a gente precisa fazer uma reforma dentro de nós. Esse egoísmo, esse materialismo está em todos nós. Todos nós, até nós que estudamos essa doutrina que é contrária ao materialismo. Mesmo assim, está dentro de nós o materialismo. E a gente precisa trabalhar, se educar, estudar. E mais do que isso, a gente estuda demais às vezes. A gente tem que praticar o bem. A gente tem que sair desse... A gente, às vezes, fica demais no campo do estudo. Não, porque espírito tem que estudar, médico tem que estudar. Eu concordo. Tanto é que eu estudo pra caramba. Leio o livro até hoje, me dedico a isso demais, mas isso de nada serve se eu não colocar em prática. Então, a única prática que eu controlo é a minha. Os únicos comportamentos que eu posso controlar são os meus. Eu não posso controlar o vizinho, meu filho. Meus filhos pode ser que não queiram ser espírita, aí não posso fazer nada. Entendeu? E eu tenho que respeitar isso. Então, a gente tem que ajudar o mundo através da nossa própria mudança. É assim que a gente muda o mundo. É mudando a nós primeiro. Aí, fazendo essa mudança nossa, a gente acaba mudando o nosso mundo, aquele que está ao nosso redor. Porque Jesus nunca pediu para a gente sair correndo pelo mundo para pregar o evangelho. Ele pediu para a gente ajudar o nosso próximo. Quem é o próximo? O que está mais perto. Então, é a família, os amigos, aquele povo que convive com a gente. Né? Então, a nossa visão, o Instituto tem essa visão, levar o espiritismo de forma prática. Sabe o que é que eu realmente sonho um dia? Uma pessoa chegar para mim e falar assim, Roberto, vem cá, tu é o quê? Porque eu não ando dizendo por aí que eu sou espírita. Eu falo numa live, numa palestra, uma coisa assim. Mas assim, pô, eu sou espírita. Aí diz assim, tu é espírita? Não, porque isso aí que tu faz eu acho tão legal que eu acho que eu vou estudar o que é esse espiritismo. Tu tá entendendo? É você conseguir levar a pessoa para o espiritismo, não porque você tá fazendo, como é que chama? Tá forçando a barra ou tá fazendo convite. Não, ela tá vendo o exemplo e tá dizendo, rapaz, eu quero isso aí para mim. Isso foi o Chico Xavier feito. Por isso Chico Xavier foi o maior espírita que já existiu. E vai ser, acho que não vai ter outro tão perto. Porque Chico Xavier era exatamente isso. Ele vivia o espiritismo. Sem sair de Uberaba. Foi o maior divulgador do espiritismo. Sem sair de Uberaba. Foi a pessoa que mais fez o bem. Sem quase sair de Uberaba. Esse homem saiu de Uberaba poucas vezes. Foi para São Paulo, foi para não sei aonde. Ele já foi para os Estados Unidos 15 dias. Passou uns dias aí na NASA, tem uma história dele para a NASA, passou um dia aí, fizeram umas pesquisas com ele, ele voltou, até hoje ninguém sabe o que foi que deu dessas pesquisas, ninguém tem informação de nada. Em uma época ele foi também a Londres, eu acho, né, na Europa, uma vez só, também passou lá 15 dias, foi até com o Valdo Vieira, e nada, teve lá alguma coisa e voltou, mas o senhor passou a vida toda dentro de casa, dentro da casa dele, na cidade dele, trabalhando, convivendo com as pessoas e tal. Como é que este homem conseguiu gerar o resultado que ele gerou? Através do exemplo, não tem outro.
Então, a gente precisa botar a mão na massa, passar aí desta teoria, que esta teoria é ótima, né? A pessoa passa a vida toda só lendo o manual do carro e nunca pegar na direção. Então, a gente está na hora da gente sair do manual, que é Kardec, né? E pegar Kardec e colocar na nossa prática. É assim que a gente vai tornar o mundo melhor. Amigo, ainda bem que agora os cachorros começaram aqui. Essa mão na massa, Roberto, eu acho tão interessante, porque eu li algo dizendo assim, quem está afogando não precisa que você vá lá para ensinar a nadar, precisa de uma boia. Na hora, quem está afogando, você não precisa de ir lá. Quem entra numa casa espírita não está esperando você falar, olha, você tem que ir para esse estudo, ler esse livro. Isso vem depois. Quem entra precisa do acolhimento, do socorro. Primeiro, você vai para a emergência, aí você vai fazer aquele trabalho de triagem, vai ver o que mais precisa. Depois você vai ser encaminhado para os estudos, para tudo isso. Então, agora, na pandemia, eu penso que é exatamente isso. Agora está na hora de jogar a boia. E a boia é a prática do bem, é a caridade, é o espiritismo agora em ação. Não adianta a gente ficar só... minha humilde opinião, que eu acho que encaixa com a sua. Não é o live, tudo excelente, tudo é maravilhoso. Porém, você está ensinando a pessoa a nadar na hora que ela está afogando. E quando você joga a boia, é quando você abre a porta e a pessoa pega a boia. Aí, quer dizer, quantos estão afogando agora e precisam da mão na massa, precisam do trabalho da rua, do trabalho na casa espírita, do passe. Quantas pessoas aí estão convidando mais amiguinhos ali que não querem o bem dela para caminharem com ela e influenciarem elas a fazer a coisa errada. Então, precisa do consolo, do socorro. Então, o Instituto não parou, tá aí, tá trabalhando. Vocês não vão aqui porque não tem como estar aqui, porque cancelaram, né? Não estão deixando. Faz esse negócio. Eu sei que você estaria no primeiro voo, e a gente já falou sobre isso. Mas eu acho muito bonito essa atitude, e é fazer, né? Como se diz, pregue o evangelho, quanto necessário, fale, né? Então, seja o evangelho, é isso. Olha, as pessoas esqueceram, e os espíritas, acho que foram os que mais esqueceram. O maior exemplo que este planeta já teve do evangelho foi o próprio Cristo. O Cristo pregava o evangelho, quando ele ia pregar o evangelho, quem seguia ele eram as pessoas que ele tinha ajudado, eram as pessoas que ele tinha socorrido, eram as pessoas que ele tinha curado, as pessoas que ele tinha dado consolo. Então, através do exemplo que ele estava dando, de bondade, amor e caridade, eu disse, rapaz, esse cara aí é o cara. E onde esse cara foi, eu vou. No entanto, quando o cara foi para a cruz, todo mundo correu. É o que está acontecendo. Entendeu? É o que está acontecendo, rapaz. Está todo mundo em pânico. Peraí, calma, gente. Calma. Olha, quando Jesus foi para a cruz, dos 12 apóstolos, só um acompanhou a crucificação. Quer dizer, esse homem foi o maior líder mundial. Esse homem foi o maior exemplo que a humanidade teve de amor e caridade e bondade. E mesmo assim foi abandonado pelos outros. Né? Então, a gente, né, que busca... Eu fiz quando eu tive a sorte de estar na bagagem do Dr. Fritz, todas as vezes que ele viaja para a Europa. Aí uma delas eu pedi para ele para passar uns dias a mais lá, porque eu tinha um sonho de conhecer Paris, eu sempre tive vontade de conhecer Paris, mas principalmente a parte espírita de Paris. Foi uma das maiores decepções da minha vida, você saber que em Paris não tem nada sobre espiritismo, com exceção do túmulo de Kardec. Não tem nada. Não tem nada, não tem uma placa, não tem nada. Eu fui com um amigo meu que é espírita francês, o que é raro, porque na época de Kardec tinham 10 mil espíritas na França. Na época de Kardec tinham 10 mil espíritas franceses. Hoje tem 1000. Então é raro você achar um espírita francês. E esse meu amigo Lohan, que eu trouxe inclusive ele para Fortaleza para dar palestra aqui, o pessoal de Fortaleza ficou chocado quando ele falava as verdades. Ele dando palestra, dizendo aí você vai dar palestra em francês, porque ele fala inglês também, né? Mas ele, não, você vai dar palestra em francês, que eu quero que esse povo ouça o idioma de Kardec, para eles saberem o quanto eles estão atropelando o movimento espírita está atropelando Kardec aqui no Brasil. Porque aqui o que acontece? O Brasil exporta o espiritismo para o mundo inteiro. Então eu queria fazer o caminho contrário, eu queria trazer um espírita europeu para cá. E foi isso que a gente fez.
E ele veio, fez palestras maravilhosas a respeito de Kardec, falou um monte de coisa de Kardec que nunca ninguém tinha ouvido. Ele mesmo é um colecionador, ele tem coleção de coisas de Kardec, alguns objetos que eram pessoais de Kardec, umas coisas assim. E ele diz, Kardec foi esquecido. Kardec foi esquecido na Europa. Né? E isso aconteceu exatamente porque as pessoas que coordenavam o espiritismo começaram a levar o espiritismo para o lado da bagunça, pro lado, e não para o lado que realmente é essencial, que é o lado da caridade. Então, nós do Instituto, qual é a nossa visão a respeito disso? Que a gente continue levando para as pessoas o exemplo do trabalho, porque sem o trabalho, seja ele mediúnico, seja o trabalho de limpar o chão do centro espírita, ou de servir alguém na cantina, que vai ajudar o centro espírita, é trabalho por um ideal, né? Manter uma casa espírita hoje, nesse momento atual, eu sei que é um desafio. Eu imagino as dificuldades que vocês aí no Estado têm passado. Eu vejo a dificuldade em alguns centros espíritas aqui. Os centros espíritas do interior do Ceará inteiro quase todos estão fechados. Alguns fomos nós que fomos lá bater na porta e mandar abrir, para poder a gente fazer atendimento no hospital para o centro voltar a funcionar. Porque o pessoal, mesmo podendo, mesmo que a política, os governantes, os cientistas já dizem que podia, os médicos já dizem que podia, o pessoal retraído. Então, eu acho que a gente tem que levar nessa direção. A gente precisa dar exemplo. A gente precisa sair desse tem que lembrar que o centro espírita é também uma escola. Mas antes disso, ele é um hospital. Ele é um hospital de socorrer almas. Pessoas desesperadas pensando em se matar porque perderam emprego nessa pandemia. Isso é um problema muito mais grave, talvez, né, para muitas pessoas. Um problema muito mais grave que a doença em si. Né? Porque a doença em si ela só é grave em 1% dos casos. E a gente, às vezes, fica como se fosse parte desse 1%, com medo do mundo. Calma. A gente precisa acreditar, desenvolver a fé. E por essa razão, acredito eu que seja uma oportunidade única, até falei isso na palestra, para nós espíritas darmos o nosso exemplo. Se a gente não fizer isso, eu tenho certeza, Débora, que daqui no futuro, em alguns anos, pessoas vão começar a perguntar assim, por que esse negócio aqui, durante a pandemia, que estava todo mundo retraído, esse lugar aqui ficou aberto, ajudando os outros? Então, então é um lugar que eu posso contar. É uma casa de luz, de verdade, porque lá eu sei que eu posso deixar a minha dor, meu sofrimento, a minha sombra, né? Lá eu vou me iluminar. Então, o que eu desejo é isso. Né? Eu sou um estimulador do trabalho responsável. Né? Constantemente, sempre estimulei. Nós temos feito aqui em Fortaleza, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, em algumas cidades, lá no São Luís do Maranhão. Estamos indo, amanhã nós já estamos pegando um voo para Rio Grande do Sul, para fazer um trabalho na Serra Gaúcha. E a gente entende que é um momento difícil, porque é novo para todo mundo, mas a gente tem que reagir. E a gente tem que dar exemplo. Essa é a grande verdade. Infelizmente, é o que a gente precisa fazer. Roberto, a gente vai deixar você fazer uma palavra final, pode pedir inspiração para Deus, para o Dr. Fritz, ele sempre te dá. Mas é interessante, porque às vezes eu ouvi também falar assim, mas se algumas pessoas assim, Débora, mas às vezes abriu o centro, mas vão poucas pessoas se abrir. Mas aquelas que precisam vão estar lá. Se aparecer duas, e como a gente vê, linhas suicidas, linhas para... A gente fala quanto que aumentou durante essa pandemia, né? Na verdade, na última vez que eu tinha checado as estatísticas, já estava 950% a mais do que o normal. Não é 95%, não, é 950% de atividade com as doenças mentais nas linhas para as pessoas que já estavam no desespero. Então, a gente vai ver que talvez o vírus em si é uma porcentagem tão pequena comparada com o que vai vir depois, ou já está acontecendo como consequência. Então, como você falou, com cuidado, tudo é possível. E a casa é como se diz, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas é só o essencial, o trabalho essencial deve estar aberto. E o que é uma casa espírita? É um trabalho essencial, com certeza. Você acolhe ali quem entra com frio, quem entra com fome, quem entra com pensamento suicida, quem entra no maior desespero, porque se isso não é um trabalho essencial, um grupo espírita está aberto, então eu não sei o que é um trabalho essencial. Então,
Quantas almas já foram ajudadas, quantos Exato. Suicídios evitados, quantos abortos evitados, quantas... Exato, exato. Então, é essential service, sim. Então, a gente tem que colocar essa mentalidade. Ah, mas tem que fechar tudo, só deixar os essenciais. É essencial. Então, olha o estatuto do que deve ser, pelo menos, o centro. E se o centro está dentro do que deve ser um centro espírita, ele é essencial e sempre será. Amigo, obrigada. Eu sei que tem mais algumas perguntas, depois você pode... Mas, pelo tempo, a gente vai pedir o pessoal para ter uma paciência. E depois a gente vem aqui numa nova live aqui com um assunto assim, mais ou menos, e já vem com as perguntas já do começo, te atacando aqui, e eu saio. Mas obrigada, que Deus realmente abençoe. Esse projeto é maravilhoso, o de vocês, o de estar sempre, eu vi do primeiro dia e estar sempre ali, projeto maravilhoso, ajudando, é a mão na massa. Eu acho que a vida, a gente tem que parar do blá blá blá, ir lá, fazer assim, levantar, né, como se diz. Arregaçar as mangas. Sabe? Tu tá esquecendo de português, mulher, eu tô notando. Olha, o que tem que ser, será. Mas nós vamos fazer. Arregaçar, repete, arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas, é isso aí. Arregaçar. E é fazer, não adianta. E pelo menos quem possa ser que está assistindo e talvez seja até contra o que for, não crie obstáculos para aqueles que estão. Né? Sim, claro. Então, se está fazendo bem, deixa a pessoa em paz fazendo o bem dela lá e vai fazer o que você considera ser o bem, e pronto. E às vezes a pessoa não tem problema, mas não cria obstáculo para o bem, porque não vai conseguir. Uma que não vai conseguir. O bem não tem obstáculo, não adianta, porque vai ser feito. E outro, quem vai acarretar a dívida é quem está criando obstáculo. Então, é um grande passo para trás. Então, abençoe, ore. Se você acha que alguém está fazendo algo errado, ore por ele e pronto. Mas não deixa a pessoa lá fazer o trabalho dela. Todo mundo agradecendo aqui, vários, já passou de 1000 aqui que está assistindo, então muita gente assistindo, já passou de 1000. E a gente vai deixar, pessoal, os últimos 2 minutinhos aqui com o Roberto para deixar uma mensagem final. Após a mensagem final dele, a gente vai encerrar esse live, mas agora a gente sabe que isso aqui funciona, esse vídeo aqui. A gente, enquanto ele não puder estar aqui, ele vai estar aqui com a gente no live em breve. Tá? Obrigada a todos. É isso aí. Roberto, é todo seu, e depois a gente já vai para o off. Muito obrigada, viu, amigo? Obrigada mesmo. Roberto, eu agradeço. Você me disse assim, Roberto, quando você for fazer a prece, peça uma inspiração. Né? Quando eu estava te ouvindo, veio. Me lembrei de uma cena do filme do Chico Xavier, onde o Chico ia para dentro de um centro espírita sozinho fazer um evangelho. E não tinha ninguém lá. Só que no filme mostrava como se aquilo tivesse sido somente uma vez que aquilo aconteceu com ele. Quando, na verdade, aquilo aconteceu por 2 anos. Chico Xavier passou 2 anos indo sozinho ao centro espírita e ninguém aparecia lá. E tudo começou quando ele foi a primeira vez. E ele chegou lá e viu que não tinha ninguém, deu a hora, fez uma prece e disse assim, pronto, eu vou fechar o centro e vou embora para casa. Foi quando ele ouviu Emmanuel dizer para ele, e nós? Aí ele, nós quem? E ele disse que nessa hora a visão espiritual dele se ampliou e ele viu muitos espíritos ali. Aí o Emmanuel falou, nós que prezamos o evangelho de Jesus. E ele começou a fazer evangelho para os espíritos. Sozinho, por 2 anos. O que é que nós, trabalhadores, precisamos, né? Que tipo de inspiração a gente precisa para ir para nossas casas? Nesse instante eu peço, por favor, fechem seus olhos. Não importa os erros que a gente cometeu. Porque se estamos aqui é porque erramos. Não importa o tamanho das falhas das nossas últimas encarnações, porque se reencarnamos é porque falhamos. O que importa é o bem que podemos fazer. E isso está em nossas mãos. Então, cada um de nós, nesse instante, façamos um compromisso com os senhores das nossas vidas. O primeiro deles, com Deus, nosso Pai.
que nos deu a vida, que nos criou há milênios atrás, há milhões de anos atrás, e nos deu a oportunidade de evoluir. A Jesus, que coordena esse trabalho de evolução. O grande governador desse planeta, que nos inspira o bem, o amor e a caridade. A Kardec, que nos acendeu uma luz de razão e bom senso em cima das perspectivas que precisamos para a nossa alma. Agradecer aos nossos anjos e espíritos guardiões, que ao lado dos nossos erros, eles têm chorado, e ao lado dos nossos acertos, eles têm sorrido e comemorado em silêncio. E por último, agradecer a nós mesmos, que nos demos a oportunidade de estar aqui, fazendo com que a Terra seja melhor, mesmo diante da dor e do medo, porque foi nos dada a oportunidade, durante a nossa encarnação, de passar por esse momento junto com todos, mãos dadas em direção a Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie, que assim seja, hoje e sempre. Fiquem todos com Deus e muito, muito obrigado pelo carinho.